Graça e paz, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos de volta nessa sequência de estudos do Evangelho segundo Mateus, adotando o método indutivo. Então esse é o quarto estudo. Hoje o nosso objetivo é estudar a passagem que está no capítulo 2, do verso 13 ao verso 15. Então Mateus 2, de 13 a 15, a fuga para o Egito. Aproveitando e sempre relembrando que o método indutivo ele é dividido em três partes. A primeira parte é composta por observações ao texto, as questões individuais, as questões particulares. A segunda parte é a interpretação. E a terceira parte do método indutivo são as aplicações à nossa situação atual, à nossa vida, né? E também registrando aqui que o PDF desse material está na descrição aí do vídeo no canal do YouTube. Então, se alguém quiser usar esse material, esse estudo, para pequenos grupos, para cultos familiares, pode pegar o material em PDF que está aí na descrição. Convido os irmãos, então, para acompanhar comigo a leitura do texto bíblico, Mateus capítulo 2, de 13 a 15, a fuga para o Egito. Diz assim a palavra de Deus. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Amém. Então essa é a leitura da palavra de Deus. A nossa oração é que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes, ilumine o nosso coração, nos dê profundidade no estudo da palavra, nos ajude, seja o nosso professor, o nosso mestre, o nosso guia. Em nome de Jesus, assim oramos. Irmãos, então, esse estudo começa com essa primeira parte, que são as observações. São perguntas de observação do texto, né? Então você pode começar essa mensagem no seu pequeno grupo com essas perguntas aqui, para trazer esse conhecimento inicial do texto e também para incentivar as pessoas que vão participar, né, do seu pequeno grupo, incentivar essas pessoas a participar. Lembrando que esse método indutivo ele não é conteudista, não é apenas o líder que prega, que expõe, não. O líder vai conduzindo a reunião com essas perguntas, né, algumas perguntas simples, né, perguntas de observação mesmo do texto, e gradativamente vai conduzindo todo o grupo à interpretação correta do texto, e depois da interpretação, aí o grupo já está preparado para aplicar aquela interpretação à sua vida, né, à realidade na qual vive. Então você pode começar o seu pequeno grupo com a seguinte pergunta: quem apareceu em sonho a José e o mandou fugir para o Egito? Está no verso 13. Quem apareceu para José? No verso 13, a resposta é um anjo do Senhor. Observe que não fala o nome do anjo, né? Um anjo do Senhor apareceu para José em sonho. Outra pergunta: quando José obedeceu ao anjo? O anjo aparece para ele de noite e fala para ele fugir para o Egito. A pergunta é: quando que José fugiu, obedeceu a Deus e fugiu para o Egito? A resposta está aí no verso 14. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Então, esse texto nos permite concluir que na mesma noite em que o anjo aparece para ele, ele se dispõe, obedece e foge para o Egito. Então a resposta é de noite, não esperou nem amanhecer o dia, né? Terceira pergunta: quem queria matar o menino Jesus? A resposta também está aí no verso 13. Quem que queria matar Jesus? Resposta: Herodes. Outra pergunta: há relato de que a família de Jesus praguejou contra Herodes? Então, na leitura desse texto aqui, é possível observar da parte de José ou da parte de Maria alguma palavra ofensiva contra Herodes, que estava querendo matar Jesus, uma criança? Então, em algum momento, José ou Maria pragueja, joga uma praga ou deseja uma maldade, por exemplo, que Deus matasse Herodes. A gente percebe isso no texto.
É uma pergunta que você pode fazer também para o seu grupo. Não, nós não percebemos isso. Outra pergunta. Com quais recursos provavelmente a família de Jesus sobreviveu no Egito? Quais recursos financeiros, recursos materiais, José, Maria e Jesus sobreviveram lá no Egito? O texto não diz. Provavelmente, os presentes que eles receberam, porque o texto anterior a esse que nós estamos estudando, fala que os magos deram para a família de Jesus, né, presentes. Ouro, incenso e mirra. Então, como José teve que fugir rapidamente para o Egito, é provável que esses presentes ajudaram na sobrevivência da família lá naquele país, no Egito. Outra pergunta, qual foi a profecia cumprida com a fuga para o Egito? Então o texto aqui, no verso 15, diz que quando ele foge para o Egito, isso cumpre uma profecia. Ó, e lá ficou, verso 15, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Então a pergunta é, qual foi o profeta que disse isso? Do Egito chamei o meu filho. E aí, no final, depois da palavra filho, tem uma referência, uma letra pequena, na minha Bíblia aqui é a letra B, e aí quando você vai no rodapé da Bíblia, você vai ver que a referência é a profecia de Oséias. Então é uma referência a Oséias capítulo 11, verso 1. Se você for lá em Oséias 11, verso 1, diz assim, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Então é o cumprimento da profecia de Oséias capítulo 11, verso 1. Do Egito chamei o meu filho. Agora tem uma pergunta aqui muito importante também aqui nessa parte da observação. E essa última pergunta. Na profecia de Oséias 11, o filho, naquela profecia era Israel, a nação de Israel, chamado do Egito, foi obediente e fiel. Ou seja, o filho, lá na profecia, quando ele foi chamado por Deus do Egito, esse filho foi obediente e fiel a Deus? Israel, quando Deus chamou Israel lá do Egito, Israel foi fiel e obediente? Essa é a pergunta. Para responder, nós temos que ler o verso 2 lá da profecia de Oséias 11. No verso 1, como já foi lido, fala assim, e do Egito chamei o meu filho. Mas no verso 2, Oséias 11, 2, a profecia continua dizendo assim, ó, Deus falando, quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Então a resposta é que não. Lá na profecia, quanto mais Deus chamava o filho dele, que era a nação de Israel, mais essa nação se distanciava de Deus. Quanto mais amor Deus demonstrava a esse filho, mais amor aos ídolos a nação manifestava. Tá? Então a resposta é essa. Lá na profecia, a nação de Israel não foi fiel e obediente a Deus quando Deus chamou a nação do Egito. Tá? Então nós encerramos aqui essa primeira parte, que são observações no texto. Nós podemos agora ingressar na segunda parte do método, que são as perguntas de interpretação, que é aquele exercício assim, de você, depois que você faz essas observações, você tem que perguntar qual é o significado dessa passagem? O que Mateus queria ensinar com essa história da fuga para o Egito para o público original do livro de Mateus, que eram os judeus, né, no início da igreja? Então tem algumas perguntas aqui que podem nos ajudar a captar essa interpretação, o significado do texto para as pessoas daquela época. Então a primeira pergunta, ó, Jesus repetiu a história do povo hebreu ao ir para o Egito e de lá sair quando foi chamado por Deus? Então essa é uma pergunta que você pode fazer. Você pode falar, irmãos, Jesus, de certa forma, ele repetiu a história do povo hebreu, do povo de Israel, quando foi para o Egito, na época de José, ficou lá muitos anos, e chegou um momento que foi chamado por Deus, é a história de Moisés. Então, Jesus, de certa forma, repetiu essa história do povo de Israel, do povo hebreu? Sim. Aí a resposta é sim. Jesus, ele era, no caso, Jesus, ele estava personificando o verdadeiro Israel. Então, a história ela estava sendo recapitulada. Jesus estava vivendo
A vida de Jesus foi como se fosse a história de Israel sendo recontada. Então, nesse sentido, sim. Ele repetiu essa história de Israel lá no Egito. Outra pergunta de interpretação. Esse relato mostra que a história da redenção no Antigo Testamento apontava para Jesus, o segundo e maior Moisés? Então, lá no Antigo Testamento, quando a gente lê aquelas histórias do povo lá no Egito, né? Aquela história antiga, de certa forma, ela já apontava para o Filho de Deus, para Jesus Cristo, que iria nascer? Resposta, sim. Essa pergunta também está relacionada com a primeira, né? Então, há uma relação, sim. A história do Antigo Testamento aponta, toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. E não é diferente com a história do povo hebreu lá no Egito. Outra pergunta de interpretação. Diferentemente do povo no Egito, a família de Jesus foi obediente e se manteve fiel a Deus quando foi chamada do Egito? Essa é uma pergunta muito importante, está relacionada com aquela interpretação, com aquela observação que nós fizemos lá da profecia de Oséias 11, 1 e 2. Então, sim, a resposta é sim. Jesus se comportou diferente. Na profecia, quanto mais Deus chamava a nação de Israel, mais ela se distanciava de Deus, sendo infiel a Deus. Na história da família de Jesus é diferente. Quando a família vai para o Egito e de lá Deus chama o filho dele, esse filho, ele responde com obediência. Então Jesus responde com obediência, com fidelidade, né? Em outras palavras, o tempo que a família, no tempo em que a família de Jesus ficou no Egito, ela não foi contaminada pelo paganismo egípcio, diferentemente do que aconteceu com o povo hebreu no Antigo Testamento, né? Que ficou muitos anos no Egito e foi, em grande parte, contaminado pela influência pagã da religião egípcia. Outra pergunta. Esse texto também ensina que os artifícios humanos não podem frustrar os planos de Deus? Nós conseguimos observar nessa curta história essa verdade, os artifícios humanos não podem frustrar os planos de Deus? É uma pergunta que você pode concluir essa segunda parte da interpretação. A resposta é positiva, sim. A gente vê aqui nessa história um exemplo, uma ilustração de como Deus pode frustrar os artifícios humanos, a maldade humana, né? Então Herodes ele estava usando de recursos para matar Jesus, né? E aqui a gente vê como que Deus fez para salvar o seu filho e a família de Jesus também. Podemos agora, irmãos, entrar na terceira e última parte, que é a parte da aplicação. Então são perguntas de aplicação. Então nós já observamos, fizemos algumas observações. Fomos para a segunda parte, que é a parte da interpretação, a busca do significado para o público original. E agora nós já estamos preparados para chegar nessa parte, que é a aplicação do texto. O que esse texto nos ensina hoje? Tem algumas perguntas aqui para nos ajudar. Como José foi prontamente obediente ao ser orientado a fugir de Herodes? A pergunta é a seguinte: nós temos sido obedientes à palavra de Deus, que nos orienta a fugir da idolatria, conforme está lá em 1 Coríntios 10, 14, a fugir da imoralidade sexual, que está lá em 1 Coríntios 6, 18, e a fugir das paixões da mocidade, conforme vemos em 2 Timóteo 2, 22? Então essa é uma pergunta de aplicação. José foi obediente, o anjo falou: José, fuja para o Egito. Ele fugiu na mesma noite. A pergunta é: nós também somos orientados pela palavra de Deus a fugir da idolatria, da imoralidade sexual, das paixões? Nós temos sido obedientes como José foi? Essa é a pergunta que você pode fazer no seu pequeno grupo, no culto familiar que você estiver dirigindo. Outra pergunta de aplicação: como você se comporta quando inimigos se levantam contra você ou contra sua família? Você pragueja, deseja o mal, ou confia e deixa Deus conduzir a história e te proteger? Né? O exemplo de José mostra como que ele fez. Ele confiou em Deus. Em momento algum nós vemos José ou Maria praguejando contra Herodes. Né? Demonstra uma confiança na soberania, na condução de Deus. Outra pergunta. Você compreende que o que Jesus fez por nós se assemelha ao livramento operado no Egito mediante a pessoa de Moisés, mas numa escala muito maior? Então, a libertação que Jesus nos deu
de certa forma, ela se assemelha à libertação que Deus concedeu ao povo lá no Egito, quando o povo saiu do Egito. Só que a libertação que Jesus nos deu está numa escala muito maior, num nível superior, num nível espiritual, mundial, universal. Você compreende isso? Você consegue perceber na história de Moisés, do povo lá no Egito, você consegue visualizar naquela história a salvação que Jesus fez? É uma pergunta de aplicação também. Outra pergunta: Jesus e sua família viveram no Egito, mas não se contaminaram pelo ambiente pagão. A pergunta é, você vive no mundo ou o mundo vive em você? Mesmo vivendo aqui, você se comporta como filho fiel de Deus? Então, mesmo você vivendo no mundo, você se comporta como um filho fiel? Ou o mundo está vivendo dentro de você? O texto nos mostra que a família de Jesus viveu no Egito, uma representação do mundo. Mas o Egito não viveu dentro da família. Prova que quando Deus chamou essa família de volta, e a gente vai estudar nos próximos blocos aqui de Mateus, a gente vai perceber que essa família volta para a Terra Prometida, volta para Israel, para a Palestina, fiel e amando a Deus. E a última pergunta desse estudo indutivo, aqui da fuga para o Egito, é uma pergunta que você pode dizer assim para as pessoas lá do seu grupo. Você compreende? Se você compreende isso, qual povo te representa? Então, se você compreende que a história de Jesus é uma repetição, mas numa escala muito maior da história do povo lá no Egito, qual povo hoje te representa? Ou seja, você faz parte nessa representação de qual povo? Do povo que foi liberto ou do povo do Egito que morreu pelas pragas e no Mar Vermelho? Então, na história antiga lá de Israel, tem dois povos. Um povo que Deus tirou do Egito e livrou, e um povo que morreu pelas pragas e também morreu afogado no Mar Vermelho. Dois povos. O povo de Deus e os egípcios. Aí você pode encerrar com essa pergunta para reflexão dos irmãos. Qual povo te representa hoje? Você faz parte de qual povo? Do povo que foi liberto ou do povo que morre pelas pragas ou morre afogado no Mar Vermelho? Em outras palavras, você pertence ao povo de Deus ou você pertence ao povo do mundo, representado pelo Egito? Tá? Então, nós concluímos aqui. Eu espero que esse estudo seja útil para você, como líder de pequeno grupo. Você pode usar também em culto familiar, em culto doméstico. Que Deus possa abençoar a sua vida. E se Deus permitir, na semana que vem vamos gravar outro vídeo e disponibilizar para os irmãos. Que os irmãos possam ter um dia abençoado pela graça do nosso bondoso Deus.